Hoje nós vamos estudar da página 16 até a página 19 da apostila, tá? Vamos falar sobre os aspectos quantitativos das transformações químicas, a lei da conservação e a lei da proporção de massa, tá? Nas reações químicas, nós temos a fórmula, né, que para seguir a nossa receita. Lembra que eu falei da receita de bolo? Para você fazer um bolo, você tem que seguir ela e usar os ingredientes na quantidade correta. Não adianta você querer colocar qualquer quantidade de ingrediente que não vai sair um bolo decente daquilo lá. Então vamos. Então a gente tem, devia ter feito ao contrário isso aqui, mas tudo bem. Reagentes, que são os meus ingredientes, e eu tenho o meu produto, que é o meu final, tá? Então vamos imaginar que aqui os reagentes são os ingredientes do bolo. Então eu vou ter 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, 1 colher de fermento, 2 ovos, 1 copo de leite, uma xícara de achocolatado. Vou misturar tudo isso. Essa flechinha aqui está me indicando que houve uma reação química. Nesse caso foi exposto ao calor, né, do forno, e formou o meu produto final, que é o que? O meu bolo, tá? Aqui tá 2 mg mais O2, então 2 magnésio mais oxigênio 2 é igual a 2 MgO. Então, se eu for ver quantidade por quantidade, o meu magnésio fica com 2, o meu oxigênio com 2, e desse lado no meu produto também, lá, meu magnésio com 2 e o meu oxigênio também com 2. Isso é a lei da conservação das massas. Em uma reação química, a massa total dos reagentes é numericamente igual à massa total dos produtos, tá? Então, a mesma quantidade que eu tenho nos meus reagentes, eu vou ter nos meus produtos. E a lei da proporção de massa, a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas é fixa, constante e invariável. Por exemplo, aí na página 18 vocês podem ver que tem um exemplo da água, né? Para eu poder ter 18 gramas de água, eu uso 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Eu tenho que seguir uma proporção dessa quantidade. Eu não posso fazer qualquer quantidade de hidrogênio, qualquer quantidade de oxigênio para eu poder ter a minha água, né? Eu sempre tenho que ter a minha proporção. Para eu ter um átomo de água, eu preciso de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se eu colocar 3 de hidrogênio e 2 de oxigênio, ele já não é água, mesmo eu utilizando os mesmos elementos químicos. Então, eu tenho que usar na proporção exata. Voltando lá na receita do bolo. Para eu fazer uma meia receita de bolo, eu tenho que dividir por 2 a quantidade dos meus ingredientes. Se eu continuar colocando 2 xícaras de farinha e diminuir só alguns outros, ou manter igual, eu não vou ter uma proporção exata pro meu bolo, certo? Essa daí é a lei da proporção entre massas, que é a lei de Proust, tá? E a lei da conservação de massa é a lei de Lavoisier,